Então, pessoal, a gente vai revisar tudo aquilo que a gente estudou na nossa primeira etapa, especialmente o que a gente estudou no livro, tá bom? Então, no capítulo 1, a gente começa, vai falar sobre a vida nas primeiras cidades, porém, a gente começa falando um pouquinho sobre a contagem do tempo. Então, o calendário gregoriano, ele é o calendário que nós adotamos aqui no Ocidente. Ele foi criado em 15 de outubro de 1582 pelo governante romano Júlio César. Porém, quando ele foi criado, ele tinha algumas inconsistências. E aí, o Papa Gregório, ele reuniu vários especialistas, astrônomos, matemáticos, para poder corrigir, estudar uma maneira de corrigir os erros que tinham nesse calendário. Desculpa. Então, chegou-se ao calendário que nós utilizamos até hoje. Foram corrigidos os erros, o ano ficou, então, com 365 dias, e a cada 4 anos, né? O ano bissexto, igual nós estávamos comentando agora, com um dia a mais para fazer essa correção. E aí, os meses do ano ficaram, a maioria, com 30 e 31 dias, né? Alguns com 30, outros com 31, e nós temos o mês de fevereiro, que tem 28 dias, e no ano bissexto ele tem 29 dias, certo? Então, esse calendário, ele tem um marco histórico. Ele começou a contar, nós estamos no ano de 2020, e ele começou a contar o ano zero no nascimento de Jesus Cristo. Esse é o marco histórico, o nascimento de Jesus Cristo. E aí nós temos, quando falamos aí de períodos, de anos e tudo mais, nós temos o quê? Nós temos essa abreviação aqui, que você está vendo na tela, AC e DC. Quem sabe o que significa AC e DC? Fala para mim. AC significa antes de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. DC é depois de Cristo. Isso, todo mundo então já sabe. Que legal, muito bem, tá de parabéns. Então, a partir dessa contagem do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, a gente consegue organizar melhor a história. Então, a gente está aprendendo isso para poder ver, calcular mais ou menos aí os tempos das sociedades que a gente estudou nessa etapa. Então, vamos lá. Aí, na contagem do tempo ainda, meus amores, a gente tem lá os dias dos meses. Eu não sei se você sabe esse jeitinho de contar, mas se você pegar e fechar a mão, né? Você vai contar, começando aqui, ó, nesse ossinho, como se fosse janeiro. Os que estão em cima tem 31 dias. Então, ó, janeiro, fevereiro não tem 31. Março, 31 dias. Aí, abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho... Eu conto assim, tia. Você conta assim? Então, julho, 31, né? Aí, agosto começa de novo. Agosto é em cima, 31 de novo. Setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30, dezembro, 31. E assim a gente consegue lembrar quais são os meses que tem 30 e 31 dias. Lembrando que fevereiro não tem nem 30 dias, tem 28. Aí a gente tem os períodos de tempo que são contados para, muitas vezes, falar sobre eventos da história, que é década. Então, nós estamos na década de 20 dos anos 2000. Tem o século. Aí o século, cada período de século são 100 anos. Só que os séculos, nós registramos ele em números romanos. Então, nós estamos em qual século atualmente? 21. Isso mesmo, nós estamos no século 21, aqui, ó, em Romanos. Mas por que a gente está no século 21? Porque é para estar no 21? Porque você pega o ano que está, ó, 2020. Aí você vai pegar esses primeiros 2 números e somar mais um nele. Porque o século 0, né, ele conta também. Então, aqui você vai somar mais um, aí vai dar 21. Aí, se você ver lá, por exemplo, na aula de história, que alguma coisa aconteceu lá no século 18, vamos dizer assim, como que você vai saber em que ano mais ou menos era o século 18? Você vai pegar, ó, 18 menos 1, tá certo? Vai fazer o inverso. Então, você vai estar nos anos de 1700 e alguma coisa. Quando fala século 18, é 1700 e alguma coisa.
Aí, quando fala século XXI, você sabe que é nos anos de 2000, tá certo? E o período de milênio, que é um período de 1000 anos. Muito bem. Então, quantos dias tem o ano bissexto? o ano bissexto são 366 dias. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Esse ano foi bissexto, né? Esse ano de 2020 é um ano bissexto. A gente vai entender na contagem do tempo. Outra ciência que... Espera aí só um pouquinho. Tá com dúvida, Isabelle? Deixa eu ver. O chat não está aparecendo aqui para mim. Ela escreveu alguma coisa no chat? Tá com dúvida, Isabelle? Faz assim ou assim? Não? Ah, tá. Que você levantou a mão, pensei que queria falar. Ok. Turma, além de saber a importância da passagem do tempo, de como nós contamos o tempo, para a gente poder localizar os nossos estudos na história, nós também temos aí algumas ciências que apoiam o estudo da história. E uma das principais é qual? Qual que é? Olha aqui na tela. Os arqueólogos, tia? Isso, a arqueologia. O que que é? O que que é arqueologia? Ao pé da letra, arqueologia é estudo das coisas antigas, certo? Pessoas que estudam as coisas antigas. Do passado. Isso. Agora, se for pegar um significado lá mais no dicionário, vem dizendo assim, ó, ciência, que utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e a cultura dos povos antigos através do material que restou da vida desses povos. Então, aquilo tudo que os povos usavam, aqueles resquícios, acabaram ficando enterrados. Então, eles vão escavando, olha aqui na foto, ó, e reconstruindo a história. E através desses objetos a gente pode aí chegar à conclusão de quais eram os hábitos e como que viviam as pessoas nos tempos antigos, tá bom? Então vamos lá. Passando mesmo ao tema do nosso capítulo, o estudo das cidades antigas. Então, as cidades antigas, pessoal, é lá, ó, de 3 a 5 mil anos antes de Cristo. Então, a gente está nos anos 2000. Tem cidades antigas que nós estamos vendo ali, os hábitos, como era, hábitos de há 7 mil anos atrás, porque vai somar os 2.000 mais os 5 mil anos antes de Cristo, tá certo? Por quê? A linha do tempo, ela é mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui embaixo uma linha do tempo. Ela não vai ficar reta, né? Porque precisa de muita coordenação. Mas vamos dizer que aqui é o ano de agora, 2020. Aqui, a gente pode dizer que é o marco 0. E aqui, ó, 5 mil anos antes de Cristo. Aqui é A, C. E aqui é D, C. Tá certo? Então, a gente, ó, 5 mil anos de história antes de Cristo, mais os 2.000 anos até agora. Então, as primeiras cidades, nesse período, elas foram originadas na região da África e da Ásia, que é onde vocês estão vendo esse mapinha na tela, tá certo? Foi originada aqui, ó, nessas regiões, onde tem esses coloridinhos. Aqui é a África, esse aqui é o continente africano, e aqui para cá o continente asiático. Muito bem, elas se desenvolviam geralmente próximos aos rios. Aqui, ó, esse risquinho que está aqui, que eu estou passando a mão em cima, ele é o Rio Nilo. Por que que se desenvolve ao redor dos rios? Porque a gente sabe o quanto a água ela é importante para a nossa sobrevivência. E também dos animais que nós criamos e tudo mais. Então, elas se desenvolviam ao redor dos rios. Tia, tá travando. Tá travando? Será que é a sua ou a minha? Tia, não tô escutando. Não tá travando aqui, não. Aqui tá ótimo. Então, deve ser instabilidade aí da internet, Joab. Tomara que pare, né? Que dê tudo certo. Quer falar, Juan? Juan levantou a mão.
Tá no mudo, meu Tá filho. dando parando, tá parando. Não foi eu, não, tia. Ah, tá, ok. Tranquilo. Então, vamos lá, continuando, que a gente tem muita coisa para ver. Então, ela se desenvolveu próximos aos rios, o período é esse, de 5 a 3 mil anos antes de Cristo. Só que as cidades do Antigo Oriente, elas eram bem diferentes das nossas cidades de hoje, né? Bem diferente. Aqui, por exemplo, são alguns artefatos antigos encontrados por arqueólogos nessas escavações. Ó, alguns estão inteiros, né? Aqui tá vendo que aqui tá meio quebradinho? Mas tem alguns aqui, ó, que estão inteiros, intactos, que foram preservados aí debaixo da Isso terra. deve valer muito dinheiro. Isso aqui tá tudo em museu, né? Pode ver aqui, ó, que foi uma reportagem da BBC News, tá tudo em museu. Aí, quais as atividades que eles se dedicavam lá nas antigas cidades do Oriente? Você pode olhar na página do livro, que eu não pus aí as imagens do livro, páginas 74 e 75, aí você vai ver essas atividades. Eles cultivavam alimentos, agricultura, a criação de animais, pecuária, construíam suas próprias moradias para poder ter onde se abrigar e fabricavam os objetos necessários à sobrevivência do dia a dia, que alguns a gente vê nessa foto. Então, essas eram as principais atividades que eles realizavam. Na maioria das vezes, eles trabalhavam para produzir para si mesmos. Porém, já lá nas cidades antigas, iniciou-se também o comércio. Então, aí passaram a ser desenvolvidas algumas atividades com a finalidade de vender para quem não tinha. Então, metalurgia, produção de ferramentas, produção até mesmo de algumas lanças, armas, né? Tecelagem, produção de tecido para fazer roupa e outras coisas. Agricultura, aqueles que plantavam, vendiam no comércio para os que não plantavam. Cerâmica, olaria é o trabalho, né, com barro para fazer recipientes. E criação de animais. Então, eles passaram em algum momento nessas antigas cidades também a praticar o comércio, a vender aquilo que eles produziam para outras pessoas que tinham interesse e também a comprar aquilo que não se tinha. E aí também vem a origem do dinheiro. Nós vimos, né, um videozinho que tia mandou na época da aula sobre a origem do dinheiro, que a princípio trocava uma mercadoria por outra, era o escambo, e depois foi surgindo as moedas, né, para facilitar esses mecanismos. Muito bem, dando continuidade, nós chegamos então à Roma Antiga. A Roma Antiga, pessoal, ela já está aqui em 100 anos depois de Cristo, então a gente aqui já avançou bastante. A Roma, ela foi um império muito poderoso, que pegou aqui, ó, toda essa região da Europa, aqui um pouquinho de um pedacinho da Ásia, norte da África. Foi um império muito poderoso. E Roma era a capital desse império, era a cidade principal. Essa foto que vocês estão vendo aqui, ela é uma maquete de uma reprodução de como seria Roma. Para vocês terem noção, Roma era uma cidade bem grande. Ela tinha... Esse redondo aí parecendo um pneu é o Coliseu? Sim. Então aqui, ó, Roma, pessoal, tinha 1 milhão de habitantes. E olha só como Roma era, ó, muita construção, muita coisa. Ó o rio passando por aqui, tá vendo? O rio passando por aqui. E Roma era essa capital do império. Então, em Roma tinha um centro comercial muito forte. Pensa só, pessoal, Nanuque, que é uma das maiores cidades aqui da nossa região, tem 40 e poucos mil habitantes. E já tem um comércio bem bom, né? Agora, imagina Roma, que tinha 1 milhão de habitantes. 1 milhão é muita gente, turma, muita gente. Então, lá tinha um centro comercial muito bom, né? Com muitas opções, muitos produtos sendo vendidos. Casas de banhos, que era como se fossem os nossos clubes, igual aí tem a ABB, tem o Pedra Negra, né? Que chama o outro clube que tem aí. Isso, então... Tinha templos, como as nossas igrejas variadas. Tinha uma praça principal em Roma, onde as pessoas iam ali para se encontrar, conversar. Tinha também o fórum, que era onde eram julgados os casos, né? Como hoje também. A Basílica, pessoal, era o prédio da prefeitura, da administração de Roma. Lá também tinham tribunais de justiça e o Senado, onde eram feitas as leis.
Então, Roma, vocês veem, uma cidade muito grande, né? Muito desenvolvida para a época. Realmente aqui, onde Paulo falou, é o Coliseu, que nós estamos vendo. O Coliseu, ele era um local, né? Aqui nessa réplica, o Coliseu está inteirinho, hoje ele tem ruínas. E aqui no próximo slide, nós vamos poder ver melhor o Coliseu. Bem, eu vou falar primeiro do Coliseu, que já estava falando dele, e depois eu falo da sociedade romana. O Coliseu era um local de divertimento para a população de Roma, onde tinha espécie de shows. Esses shows eram o quê? Corridas de biga, que era aquele carro com cavalos. Luta, aqui a gente vê uma luta de gladiadores, e também os gladiadores também lutavam com animais. E olha só como o Coliseu era grande, como parecido com os estádios atuais. Isso aqui tudo estava cheio de gente nesse desenho. Okay? Um dia eu vi um desenho lá que tava o Coliseu. Aí tinha um cara que tava derrotando um monte de gente. Um monte de gente caída. Os gladiadores. Aí eu tinha Mas nas lutas dos gladiadores tinha muito sangue também, né? Muito sangue. Era uma diversão um pouco violenta, né? Era um negócio meio violento. Como se divertir, Aí tipo um rei, mas de um lugar bem longe das pessoas. Era uma luta de vida ou morte. Isso, luta de vida ou morte, exatamente. E eles se arriscavam, né? Meus amores, aqui a gente vê Porque também... se eles não se arriscavam, eles morreriam do mesmo jeito. A gente vê aqui em cima a sociedade romana. Bom, na sociedade romana haviam senadores, que eram aqueles que faziam leis. Tinham também advogados que trabalhavam defendendo e com leis. Tinha a classe dos soldados e os artesãos. Os que eram, assim, de uma classe, vamos dizer, mais privilegiada da sociedade, eles iriam trabalhar nessa área aqui, ó, senadores, soldados, advogados, governantes, e aquela faixa da população que é menos privilegiada, desprovida de recursos, desenvolviam diversos serviços na área do artesanato. Então, produção de ferramentas, produção de utensílios, roupas e tudo mais que você pode imaginar que é necessário na vida cotidiana, na vida do dia a dia. Então, muito bem, essa daí foi Roma. Nós vamos agora ver as cidades medievais, tá certo? Como faltam 5 minutos para encerrar esse link, eu já vou encerrar ele aqui.